Olá, como vai você? Boa noite. Que Deus abençoe a você para o nosso encontro de hoje. Você está no Sem Tabus? Bem-vindo, bem-vinda. Aqui nós vamos falar sobre sexualidade e relacionamento. Então fique muito à vontade para interagir com a gente, pode mandar a sua pergunta. Nós queremos verdadeiramente você aqui perto da gente para fazer um programa bem bom. Hoje, respondendo mais uma vez as perguntas que você aí de casa manda para a gente, as suas dúvidas, seus medos, seus receios. Obrigada por essa confiança. A minha convidada de hoje volta mais uma vez, porque estivemos juntas já tratando de algumas questões importantes para quem entrou em contato pelo Instagram, pelo Facebook. E a gente considera muito que aquilo que é importante para você deva ser tratado aqui para ajudar a tantas outras pessoas. Ela é fisioterapeuta e especialista em sexualidade da mulher, é escritora do livro Conversa Íntima, coautora do livro Conversa Íntima, tem um Instagram para orientar as pessoas sobre sexualidade chamado Laço e Soma. Convido você também a ser uma seguidora da Eliane Alvarenga. Bem-vinda, boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui de novo com vocês, aí de casa, e um prazer estar com você também, Darleide. Obrigada mesmo. Você também é palestrante, como profissional, é convidada a falar a muita gente, aos públicos, especialmente o público feminino, aos casais e mulheres especialmente. Quando você se debruçou sobre o tema sexualidade, que momento era? Já que antes você havia escolhido a fisioterapia, em que momento você identificou que você poderia ajudar como profissional na área da sexualidade? A minha história com a sexualidade, ela é anterior até da fisioterapia. Eu me lembro muito de uma professora que eu não tive uma boa educação sexual em casa. E eu tive uma professora, acho que lá pela quarta série, quinta série, que ela sentou com a gente um dia e foi percebendo ali o movimento entre as meninas, os meninos, e viu que estava na hora de ter uma conversa sobre sexualidade. E ela era uma professora de geografia. E ela parou naquele dia e conversou com a gente. E eu me lembro até hoje da fisionomia dela, como ela fez diferença na minha vida. E ela falava com muita tranquilidade, com muita naturalidade, e fez diferença para mim. E quando eu fui estudar fisioterapia, eu já tinha o desejo de entrar na área de saúde da mulher. E quando eu comecei a estudar fisioterapia, vi que tinha essa vertente e que eu poderia me aprofundar na área da sexualidade, aí eu fiquei mais apaixonada ainda. Achei que foi pouco e aí resolvi fazer psicologia, né? E agora eu estou terminando psicologia. E eu achei assim fantástico unir as duas coisas, né? Essa parte física com a parte emocional. Tem sido muito gostoso trabalhar com esse tema. E eu me sinto assim extremamente feliz por poder dividir os conhecimentos que eu tenho durante esses 17 anos na área. Que bom. E a Eliane tem uma jornada que poderia até impedi-la de trabalhar com tanto amor para tornar essas informações o mais próximo possível para a necessidade das pessoas, né? Você é casada, mãe de 2 filhos, é professora universitária, está terminando o seu curso, a sua segunda graduação, agora em psicologia, mas ainda separou um tempo para fazer um trabalho na rede social digital, para influenciar pessoas a conhecer melhor sobre sexualidade. E ainda tira mais um tempo, um dia de aula, para vir aqui gravar com a gente. E a gente considera muito um profissional com a sua competência e, sobretudo, com a sua boa vontade de ajudar pessoas. Para mim é um Então, prazer estar aqui. é um prazer receber você, viu? Vamos então a perguntas que você mandou aqui para nós e também para o Laço e Soma. Segue lá no Instagram, Laço e Soma. E aí você vai acompanhar o que ela consegue fazer ali para a rede social, respondendo perguntas, trazendo temas, e muitos deles que foram enviados para as seguidoras do Laço e Soma, seguidores do Sem Tabus, e assim nós queremos de fato ouvir você. Olha só, é normal que quem nunca fez sexo ter fantasias com isso, desejar fazer sexo, ou seria pecado se imaginar em momentos assim? Essa pergunta é interessante, né? E tem uma faixa etária que está me seguindo sempre ali no Instagram, que é exatamente esse pessoal de 17 até 20 e poucos anos, que estão ali começando a entrar na vida
mais preocupado com a sexualidade, né? E essa pergunta ela é recorrente, né? Será que eu estou pecando? Né? Essa preocupação que nós, enquanto cristãos, temos de estar vinculando o sexo com o pecado, né? Então, uma vez que eu tenho uma fantasia sexual, é pecado? Pensar em sexo, mesmo eu não estando namorando, mesmo não tendo um namorado, não sendo casada, é pecado? E aí eu preciso deixar bem claro que sexo não é só relacionamento sexual, né? A gente tem que falar sobre sexualidade, né? Sobre um universo aí de milhões de coisas que envolvem a sexualidade. E dentro desse universo, a gente tem sim essas fantasias, a gente tem sim essa imaginação sobre o assunto, e ela vem junto com a puberdade. Então, quando a gente começa a amadurecer, o nosso cérebro, ele vai amadurecer e ele vai mandar essa mensagem para que o corpo continue amadurecendo, e a gente vai ter todas essas mudanças físicas e mudanças que também são psicológicas. E aí o tema do sexo vem para a nossa realidade. Eu costumo dizer que Deus, ele faz tudo perfeito. Então, quando Deus coloca os sonhos, quando Deus coloca poluição noturna, a lubrificação para as mulheres, ali durante o sono, é uma forma de você lidar com toda essa energia sexual, que realmente é muito mais intensa quando você entra na puberdade. Ela está adormecida até a puberdade. Quando você entra na puberdade, você já tem essa energia muito mais acumulada. Então, pensar sobre sexo, se imaginar casado, se imaginar em um relacionamento sexual, eu não vejo problema algum nisso. Na verdade, é saudável. É saudável, faz parte da construção dessa sexualidade. Você imaginar de que forma você vai ter um parceiro, o que você gostaria de fazer ali com ele, como que vai ser, se vai ser interessante, se vai ser legal, que posição. Isso só não pode tomar conta da sua vida como um todo. Né? Você não pode deixar de fazer outras coisas em função de pensar só em sexo. Mas o pensamento sobre sexo, ele é extremamente saudável. Não é o caso de viver pensando em, não é? É o caso de perceber-se amadurecendo para esse tema e não considerar isso como algo que deva ser objeto de repulsa, para que inclusive não seja um tabu, e em sendo tabu, como que você vai experimentá-la, como que você vai lidar com ela quando o seu dia chegar, quando a sua hora chegar de fato encarar a vida sexual no relacionamento, dentro do casamento, como é o ideal. Então, não saber lidar com um tema como esses é que cria os velhos tabus ou os mantém, não é? E a gente tem uma história sobre isso, né? Existiu um momento histórico onde a mulher ela era extremamente reprimida de se pensar sobre sexo, e essas coisas eram reproduzidas na comunidade religiosa, né? Então, assim, pensar sobre sexo é pecado. Quando você pensa em sexo, você tem que fazer outra coisa para fugir o pensamento de sexo. Então, foi proliferando e passando realmente de geração a geração essa ideia. E que é uma ideia realmente que é equivocada. Lembrem, isso não é a mesma coisa que dedicar-se a esse tema de modo inapropriado. O que seria um modo inapropriado? Seria um modo que desconstrói até a sua saúde emocional, sua saúde mental sobre, que aí vem os vícios, vem uma fissura pelo tema de olhar sites, visitar sites, aí nós já vamos para um outro extremo. Nós estamos falando de uma vida saudável, de uma mente saudável, de uma compreensão saudável sobre ser um ser sexual. O que mais? O que fazer para aumentar a lubrificação? Agora é uma mulher que deve ter, ou seja, talvez uma curiosidade, ou a sua própria vivência, que vai dizer de uma falta de lubrificação no ato sexual. O que é, como se dá essa lubrificação e então o que fazer para aumentar, caso seja necessário? Então, a gente precisa entender que homens e mulheres, eles têm respostas sexuais que são bem parecidas. A gente, inclusive, chama de princípio de similitude. Então, são coisas muito próximas que estão acontecendo ali com o homem e com a mulher. E é interessante a gente observar que tanto homens quanto mulheres
tem a vasocongestão. O que seria isso? O órgão sexual se encher de sangue. Então, a partir dessa vasocongestão, é que todas as modificações da excitação vão aparecer. E na mulher, a lubrificação é importantíssima. Né? Imagina que nossa vagina, naturalmente, ela já é um ambiente úmido. Nossa genitália externa já é um ambiente úmido, é para ser assim. Deus fez assim. E aí a gente pega essa genitália que tem que estar naturalmente úmida e a gente às vezes passa uma vida secando a bichinha, né? O tempo inteiro. Vamos botar ela para ficar sequinha, para ter outro cheiro. E vai mudando, inclusive, o que não deveria ser mudado, porque vagina tem cheiro de vagina, pênis tem cheiro de pênis. E aí vem, na resposta sexual, a importância da lubrificação. Então, imagina o que seria uma vagina seca receber um pênis. Traria atrito, traria dor, incômodo, que não combina com sexo. Então, o que a gente precisa na hora da relação sexual é que nós estejamos lubrificadas, molhadas. Isso é o esperado fisiologicamente. E como é que isso tudo vai acontecer? Através da vasocongestão. Então, você vai ficando excitada, vai recebendo beijos, abraços, carícias, vai gostando ali do que está acontecendo e o seu corpo vai respondendo. Vai se enchendo de sangue, né? Então os pequenos lábios enchem de sangue, os grandes lábios enchem de sangue, a sua vagina, que era pequenininha, ela se prolonga, aumenta de tamanho para receber o pênis. E aí a gente tem dois aspectos que sempre precisam ser lembrados. A mulher, ela vai ficar lubrificada e preenchida, né? Então, assim, os pequenos lábios que eram magrinhos, murchinhos, eles vão ficar cheios. Então, existe uma mudança visual da cor, né? E a lubrificação, ela vem a partir dessa excitação. E aí é interessante a gente observar que as glândulas que são responsáveis pela lubrificação, elas são recobertas pela musculatura do assoalho pélvico. E aí a gente vê a importância desses músculos que estão ali cobrindo todas as glândulas, e quando eles se contraem de forma involuntária na excitação, faz o que com essas glândulas? Estimula para que essas glândulas possam lubrificar toda a região. Então, uma forma de você trabalhar a lubrificação é você começar a fazer exercício de assoalho pélvico. Começar a contrair esses músculos, começar a dizer para eles que eles são importantes, dizer para eles que eles precisam estar em forma, e aí eles vão começar a estimular essas glândulas para que elas comecem a produzir, né, a lubrificação, esse muco. Agora, é claro que a lubrificação, ela também recebe interferências externas. Por exemplo, uma mulher que usa anticoncepcional, ela geralmente tem um déficitzinho de lubrificação. Então, ela pode ficar mais seca em função do anticoncepcional, que muda todo o ciclo dela e aí acaba deixando um pouco mais ressecada. A questão da idade também. Então, uma mulher jovem, ela vai estar lubrificando bem, mas quando ela entra ali na menopausa, ela já começa a ficar mais ressecada. Se você consegue passar a informação de que essas glândulas são importantes, esses músculos estão trabalhando, provavelmente essa mulher vai conseguir ficar mais lubrificada por mais tempo, durante toda a vida, inclusive, se tudo isso está sendo utilizado. Então, uma boa forma de manter a saúde íntima frente à lubrificação é começar a contrair o assoalho pélvico, fazer com que esses músculos trabalhem. Aí você toca numa questão que desperta a curiosidade de muita gente. Já fizemos um programa há uns 2 anos, talvez, sobre esse tema especificamente, que é trabalhar o assoalho pélvico com alguns exercícios específicos. Mas outro dia, lendo um artigo, enfim, uma reportagem, melhor dizendo, havia uma orientação de, por exemplo, fazer o exercício do assoalho pélvico, e eu vou te pedir para explicar um pouco mais de detalhes, mesmo convidando você a procurar entre os programas já feitos aqui no Sem Tabus, que estão todos disponíveis no nosso canal no YouTube, Sem Tabus, e para assistir os detalhes, mas eu lia que um dos exercícios, por exemplo, seria enquanto faz xixi,
trancar aquele momento e soltar em seguida. Aí outro profissional dizia, não, isso está muito errado. Então, às vezes a informação, ela chega a um ponto e aí cria-se um atalho e em vez de ajudar, traz prejuízos. Então, esclarece um pouco melhor, mesmo que nesse espaço, e lembrando outra vez, procura os programas que já fizemos sobre nosso canal no YouTube. Então, realmente, Darleide, por um período grande de tempo, se ensinou as mulheres a contraírem na hora de fazer xixi. Só que o que acontece? Quando você contrai o assoalho pélvico, no momento ali que você está fazendo xixi, você começa a trazer uma confusão para o seu sistema urinário. É uma descarga neural muito grande, o momento da micção. E aí você vai e corta esse jato de urina e você vai estar prejudicando a longo prazo. Então, você pode fazer com que essa mulher desenvolva, por exemplo, um tipo de incontinência urinária que a gente chama de incontinência de urgência. Então, na fisioterapia, a gente sabe que uma das formas da gente avaliar o assoalho pélvico é cortando o jato de xixi, mas é como avaliação e não como treinamento. Então, às vezes, inclusive lá no consultório, eu passo para as minhas clientes, falo assim, olha, você tenta cortar o jato de xixi e vê se você consegue cortar. Se conseguiu cortar totalmente, você está com uma força boa. Não conseguiu cortar totalmente, ficou gotejando, já não está tão bom. Mas tudo isso é como avaliação e não como treinamento. Uma pessoa que começa toda vez que for fazer xixi, cortar o jato de urina para treinar o assoalho pélvico, ela a longo prazo pode desenvolver cistites, infecções urinárias e a incontinência urinária de urgência. Então, tem outros momentos para você fazer essas contrações. Você pode aproveitar enquanto está lavando louça, enquanto está numa fila de banco, enquanto está lá deitada sem sono, enquanto você está assistindo televisão, e fazer em todos esses momentos, mas não no momento de fazer xixi. Para não haver essa confusão e trazer mais problemas. Nós vamos para o intervalo, voltamos com a Eliane Alvarenga, falando as questões que foram enviadas por você para os nossos contatos. Muito obrigada por isso, mas o que dizer sobre, será que todas as vezes que se faz sexo, o orgasmo acompanha? Se não sentir orgasmo, se não sentir aquele prazer, o que tem de errado? Para saber a resposta, fica com a gente logo depois do intervalo.